das mais dramáticas realidades na história da medicina. Heróis que enfrentam esta batalha na linha de frente para salvar vidas diante da pandemia da Covid-19. Honram o juramento feito na sua formação, prometendo consagrar a própria vida a serviço da humanidade, da saúde e do bem-estar dos pacientes. Sim, gente, verdadeiros heróis e heroínas que não usam capas, usam jalecos brancos quando estão nos hospitais aí cuidando dos pacientes, enfrentando essa terrível doença. Só que, infelizmente, muitos médicos acabam se tornando vítimas. Aqui no Espírito Santo, no ano passado, 21 profissionais morreram em consequência da Covid. E só nos 2 primeiros meses deste ano, 5 médicos também foram acometidos pelo esse novo coronavírus. E por conta disso, aí no mês de março, este mês que homenageia as mulheres, a gente vai hoje conversar com uma médica capixaba que está na linha de frente aqui no Espírito Santo, enfrentando, todo esse desafio da pandemia. Doutora Luzaneri Cruz, que é endocrinologista, ela trabalha no Dório Silva, na Serra, um dos hospitais referências aqui no Espírito Santo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Então, é uma verdadeira batalha, né? Não sei se você tem essa noção, assim, vem muito para mim essa interpretação que nós estamos vivendo realmente uma guerra não dita, silenciosa. E eu, como endócrino, mas antes disso, como clínico geral, que é a minha grande paixão, recebi esse convite de fazer esse enfrentamento, enquanto o consultório, logo naquela primeira fase que o consultório tinha se fechado, eu aumentei meu vínculo no estado e fui para dentro da linha de frente. Então, assim, a gente hoje tem uma experiência grande, mas quando eu entrei, a gente sabia muito pouco, sobre o coronavírus. Pois é, doutora, nesse início, a gente tem um ano aí de pandemia, medo, insegurança, é uma doença nova para todos, né? Então, assim, muito do nosso medo é o do que a gente não conhece, do desconhecido. Então, hoje, as nossas informações, a gente sabe muito mais. Mas, assim, logo naquele início, vamos falar de março, abril, maio, os piores meses lá de 2020, realmente a saúde era cercada de muito medo. Então, assim, do que a gente tem medo, Do que o profissional tem medo? Primeiro, a gente tem medo de perder o paciente. Então, você lidar com a morte todos os dias e você não sabendo muito sobre aquela doença trazia muita insegurança. Depois, claro que você tem medo de se contaminar, você tem medo de adoecer. Porque a gente sabe sobre prevenção, mas a gente sabe que as barreiras também elas podem ser rompidas pelo vírus. Então, a gente tinha medo de se contaminar e a gente tinha muito medo de levar para dentro da nossa casa, para os nossos familiares, essa contaminação. E assim, eu falo que tudo que eu temia aconteceu comigo, Porque eu perdi muitos pacientes, eu me contaminei e eu levei para dentro da minha casa, contaminei meus familiares e eu tenho experiência que meu esposo ficou grave, precisou até de assistência de unidade intensiva. Então, realmente, a gente vê que os medos da gente viraram realidade. E hoje a gente lida muito com isso, Nós tivemos muitas perdas. Graças a Deus, a minha história foi muito feliz, Nós todos estamos bem, mas a gente conhece colegas nossos, você mesmo citou esse número, Só esse ano 5 colegas nossos médicos, faleceram. Mas olha só, e enfermeiros e técnicos de enfermagem. Muitos profissionais da saúde, Muitos profissionais da saúde. Então, eu falo assim, todos os grupos que eu posso, eu falo, olha, peçam muito a Deus, clamem, façam oração, dentro da sua fé, porque esses profissionais precisam de sabedoria e de coragem, Precisam de muita coragem, porque realmente nós estamos dentro de uma guerra, uma luta diária. A rotina dos hospitais é muito dura. E olha que eu tenho experiência de hospital. Eu imagino os pronto-atendimentos, os pronto-socorros, Eu tenho experiência de estar doente e ter ido ser atendido no pronto-socorro. O colega que nos atendeu, ele realmente estava muito cansado. Ele teve um momento que ele olhou para mim com um olhar tão cansado e falou assim, você se importa de eu olhar esse exame? O exame ainda não ficou pronto. Você se importa de eu ir almoçar? Porque eu estou até essa hora, umas 2 horas da tarde, sem comer. Eu falei, não, por favor, vai lá. Eu entendo, porque eu também estou na linha de frente. Mas, às vezes, o outro paciente não entende que esse médico precisa de um momento de respirar, até para poder raciocinar melhor. Então, realmente, são muito exigidos e estão muito cansados. Você chegou a se sentir sobrecarregada em algum momento? Até mesmo chorar? Como é que é?
Há muito, né? A gente se sente muito sobrecarregado. E eu tinha uma colega, não aconteceu comigo, mas eu tinha uma colega que ela falava assim, que todos os dias que ela sabia que ia para o hospital, na noite anterior ela chorava. Isso é um fenômeno chamado burnout, né? A gente adoece por causa do trabalho, um adoecimento relacionado ao trabalho. Mas, assim, muitas vezes eu me sentia mais cansada no dia que antecedia a minha ida ao hospital. Eu falei, por que eu estou tão cansada? É realmente uma sensação de exaustão, a força está indo embora. Mas a gente se motiva quando chega lá, quando você vê o paciente, quando você olha no olho dele, quando ele confia em você, aí você tira as forças, elas voltam. Né? E realmente é uma coisa sobrenatural. Essa força que a gente da saúde está tendo é uma coisa que a gente não explica com as nossas regras aqui desse mundo, né? Eu imagino, doutora. Inclusive, a doutora falou agora que, infelizmente, viu muitos pacientes aí perdendo a vida, mas eu tenho certeza que você tem noção dos pacientes que você conseguiu ajudar a salvar. Apesar dessa exaustão toda, vale a pena, né, doutora? Vale a pena, e assim, tudo que a gente vê que tem comprovação científica, que a gente possa investir para o paciente sair, vale muito a pena. Então, até comentei com você, né, que eu tenho feito postagens no Facebook incentivando a vacinação, pedindo para que essas famílias confiem nisso, porque essa questão, toda essa polêmica em torno de vacina não é hoje, não é dessa vacina. Em 1900, Oswaldo Cruz também tinha essa polêmica. As pessoas em 1900 também não queriam se vacinar contra a varíola, achavam, não tem muita comprovação científica, nós estamos de cobaia. Era o mesmo discurso, diferente de hoje. Oswaldo Cruz, a equipe dele iam de porta em porta e eles eram agredidos, né? As pessoas jogavam coisas neles e ele insistiu, e hoje o que a gente tem aí? A varíola praticamente foi extinta do mundo. Então, hoje a gente vê que o Oswaldo Cruz estava certo. Então, assim, a gente precisa incentivar aquilo que as pessoas acreditam pouco, mas que estão em dúvida, mas assim funciona. Vamos dizer, usar máscara, chatíssimo. Te falei, né? Quando eu entrei no hospital que eu trabalho, eu conheci pessoas já trabalhando com Covid. Então, tem pessoas de lá que eu trabalho há meses e que eu não conheço a face delas. Eu nunca as vi sem máscara. Então, assim, essa nova realidade de você conhecer pessoas, você conhecer só os olhos das pessoas. Você já não vê mais o sorriso das pessoas, né? Isso, claro que isso é duro, claro que é mais legal, é melhor andar sem máscara, mas não é possível nesse momento. Afastamento, assim, a gente vê menos os nossos familiares, igual você falou, né, tem um ano que não vê o seu pai, então, assim, a gente precisa de fazer o afastamento. Infelizmente, não dá para comemorar o campeonato carioca no bar, que seria maravilhoso. Talvez você tenha que comemorar dentro de casa, né? Todo mundo tem que fazer um sacrifício. Os médicos estão fazendo um sacrifício, né? As ações têm que ser coletivas, né? Então, precisamos comprar vacina, óbvio. Mas a ação também tem que ser individual. Então, eu preciso me isolar, eu preciso usar máscara, eu preciso passar álcool gel. Se a gente não fizer as duas ações, não vai dar certo. Nós vamos demorar, nós vamos vencer essa guerra. Mas a questão aí é tempo. Se vai ser um tempo curto para a gente vencer, ou se a gente vai levar muitos meses ou até anos para vencer a guerra. Quanto mais demorar, mais vidas serão perdidas. Por falar nisso, doutora, já tomou vacina? Tomei minhas 2 doses. Fiquei tão feliz de tomar a vacina. Pensa numa pessoa realizada. Eu imagino, tô doida para tomar. Fiz até a dancinha da chuva. Falei, gente, que coisa maravilhosa você ser vacinada. Adoraria que a minha família pudesse ter sido vacinada, mas eu sou a única profissional de saúde. Já vacinei a minha mãe de 84 anos. Então, meu exemplo tá dado. Né? Até a rainha vacinou, né? Coisa mais linda a Inglaterra, gente, vacinar os reis, vacinar a coroa para darem o exemplo. Então, nós precisamos ser exemplo. O profissional de saúde precisa ser exemplo, né? Os governantes precisam ser exemplo, as pessoas que estão à frente precisam ser exemplo. Eu acho que até os artistas precisam ser exemplo, né? Porque já que as pessoas não se espelham neles, então se eles vacinarem, acho que vai incentivar. A gente já está finalizando a nossa entrevista. Doutora, você como mulher, esposa, uma profissional aí tão importante nesse momento de pandemia, que recado você deixa, então, para os nossos telespectadores e também para quem nos assiste nas nossas redes sociais? O meu recado é sempre o mesmo. Tente ser feliz. Tente ser feliz apesar da pandemia, tente ser feliz apesar do coronavírus, porque a gente vai fazer um outro tipo de adoecimento, que é o adoecimento emocional. Eu tenho visto no consultório crianças ansiosas e deprimidas. Então,
É chato usar máscara, mas a gente precisa e nós vamos enfrentar e vai dar certo. É chato fazer o afastamento. É chato usar uma vacina que a gente não tem muita comprovação científica, vai dar um medinho. Mas, assim, nós precisamos fazer isso e precisamos, além disso, dentro desse contexto, a gente precisa ter inteligência emocional e felicidade. Então, a gente precisa criar nossos meios, a nossa casa precisa ser uma casa agradável. Talvez a gente tenha que falar de menos de morte para os filhos, menos de coronavírus. Meu filho fez esse questionamento com a gente, ele fez esse pedido, a gente podia diminuir o volume de informação. Ele falou, a gente podia falar menos de coronavírus e menos de morte aqui dentro de casa. Eu falei, olha, que a criança ensina também, aprende e ensina. Então, a gente precisa buscar a felicidade, ainda que dentro desse contexto ruim que nós estamos vivendo. Certo. Doutora, parabéns aí por ser uma mulher profissional, médica, ajudando a salvar tantas vidas aqui no Espírito Santo. É isso, gente. TV Ambiental, a TV que te reconecta aí na busca da vacina, de dias melhores, né? Quem sabe aí a gente poder caminhar sem tantas restrições, não é mesmo, doutora? É verdade, né? Esse dia vai chegar. O que a gente está torcendo para que ele chegue em breve.